E aí, beleza? O dia é 19 de outubro de 1899 e Maura Franklin dizia para si mesma no espelho que não era louca, pois acabou de acordar de um pesadelo, onde via seu pai presa em um manicômio e perguntava para ele sobre o seu irmão e o porquê ele sumiu de um navio chamado Prometheus. Navio esse que estava desaparecido há mais de 4 meses, segundo informações do jornal. Mas a motivação de Maura era uma carta do seu irmão, que dizia que sabia o que o pai deles fazia no navio e estava esperando ela em Nova York. Então Maura estava em outro navio, o Kerberos, em busca de conseguir algumas respostas. Todo mundo comentava do desaparecimento do Prometheus no Kerberos, já que o navio também era da mesma empresa. Mas era uma época complicada para as mulheres, principalmente aquelas que viajavam sozinhas como Maura. E ali conheceu Virginia Wilson, que também se dizia viajar sozinha, só que era bem fofoqueira por sinal. Já sabia que Maura era médica, que o outro médico do navio era burro e mimado, que o padre estava nervoso, mas o irmão dele era bem devasso, que a mãe e a filha asiáticas eram submissas e um casal claramente se casaram pelos motivos errados. Tá louco, viu? Uma verdadeira língua afiada. E isso é perigoso, hein? Verdade. Mas nesse momento, um passageiro da terceira classe entrou no salão de jantar, procurando um médico. Seu nome era Klesler, pois sua irmã estava passando mal. E como não podia estar ali, os oficiais do navio tiraram ele de lá, rapidamente o jogando de volta para a terceira classe. E Maura foi a única que se prontificou. Indo até lá embaixo na terceira classe, mesmo sendo contra as regras, e viu que a irmã de Klesler, Tove, estava grávida e morrendo de dor. Era porque o bebê estava virado e foi apenas algumas massagens para parar a dor. Claro que ninguém gostou muito dela por ali, principalmente a mãe de Tove, mas Klesler agradeceu. Enquanto isso, na caldeira do navio, um clandestino saiu, entrando na segunda classe dos oficiais e roubando um uniforme. E depois conhecemos um pouco daquele casal, Lucian e Clemens, onde a fofoca era verdadeira. Era um casamento de fachada e, pelo sorriso dela depois da frustração de Lucian, ela estava gostando desta situação. Já Maura tinha flashbacks que faziam ela passar mal. E depois que saiu da terceira classe, conheceu o capitão Eike Larsen, que não gostou muito dela estar lá embaixo, pois tinham regras que tinham que ser cumpridas. Mas já percebeu que Maura tinha muita personalidade. Mas o que intrigou o capitão e os oficiais foi um telégrafo recebido do suposto Prometheus. E feito as métricas, estava a 7 horas de distância do Kerberos, e o capitão já mudou a rota do navio para encontrar o suposto Prometheus. E aí algumas preocupações já tomou conta dos passageiros do navio, que não podiam voltar. E Maura já queria saber com o capitão se era realmente o Prometheus, mas ele preferiu responder no salão principal para a primeira classe, que em resumo acreditava pelas coordenadas do telégrafo que era realmente o Prometheus, pois tinham tecnologias que apenas o Prometheus tinha. Então, mesmo com as reclamações de atraso, ele iria continuar a rota. Já aquele rapaz que pegou o uniforme se chamava Jerome, e na descida dos botes conheceu Oleg, que trabalhava nas caldeiras. Meio confuso que um oficial estava com fome, mas deu um pedaço de pão para ele. Tá, mas vamos pro que interessa, né? Sim. Algumas horas depois, o navio foi avistado e parecia realmente um navio fantasma. E o imediato do capitão já queria voltar, mas Larsen o deixou no comando. E iria junto com mais 3 oficiais saber o que tinha lá dentro daquele navio. Maura se ofereceu, já que poderia precisar de um médico, e chamou o padre Ramiro também para o caso de alguma pessoa estiver viva e a presença dele traria conforto. E como tinha 2 ali cagando de medo, aproveitou que Oleg e Jerome estavam na descida dos botes e levou os 2. E o navio estava completamente vazio, mas para o capitão deveria ter alguém, senão quem enviou aquela mensagem. O interessante aí é que quando eles chegaram, o telégrafo parou de enviar o sinal, e o que isso significava ainda não sabemos. Mas o capitão encontrou uma fita que já o deixou bastante nervoso, e na sequência descobriram que o telégrafo tinha sido destruído. E como enviaram a mensagem também foi outra dúvida. E enquanto isso, um homem a nado chegou no Kerberos e entrou no navio. Mas esse não é o único mistério do primeiro episódio, mais 3 apareceram. Primeiro, um inseto que levou Maura até um balcão, e quando abriram, tinha um garoto, até bem vestido, sem esboçar nenhuma reação. Segundo, o próprio rapaz, que entrou no navio e ficou do lado do quarto de Maura, que para abrir a porta ele usou um inseto, isso mesmo,
como isso também eu não sei. E para fechar os mistérios desse episódio, o garoto levava um objeto parecendo uma pirâmide. E o que era, ninguém sabe ainda, né? Mas mostrou para Maura. Why? Bom, não é só Maura que tem pesadelos com parentes, mas o Capitão Larsen também. Talvez o motivo pela bebedeira. Mas o que a empresa queria era afundar o navio sem motivo aparente. Fora que as bússolas não funcionavam, não apontando para lugar nenhum. E a dúvida era o porquê só encontraram aquele menino no navio, que por ironia agora estava sendo cuidado por Maura, ainda inquieta para saber que objeto era aquele e o porquê o garoto tinha uma aliança em sua roupa. Claro que a dúvida maior do capitão era quem tinha enviado a mensagem do Prometheus e quem tinha deixado o menino preso lá dentro, dizendo para Mauro que alguma coisa tinha acontecido dentro daquele navio, pois agora ele estava ouvindo vozes e até a sua filha cantando. Mas Maura, quando voltou para o seu quarto, ela conheceu Daniel, o homem que saiu do Prometheus e veio nadando até o Kerberos, dizendo que era seu vizinho de quarto e parece que tinha ouvido alguém chorar no quarto dela. Mas para Maura parecia que Daniel era familiar. Já o garoto não falava, apenas ficava mostrando a ela o objeto que guardava. Já Engel, o irmão do padre, se mostrou interessado por Kressler, um dos muitos passageiros da terceira classe. Mas claro que sua irmã Tove não gostou nadinha disso, e o porquê que aquele homem estava seguindo seu irmão. Mas olha, Lucienne também mostrou interesse, só que em Ling Li, a garota asiática da primeira classe, o que nos faz entender um pouco sobre Virginia, que cuidava dela, e podia oferecer a Lucienne um pouco de distração com sua ave exótica. Sabe como é, né? Já a história que circulava sobre o capitão era que sua esposa colocou fogo nas suas 3 filhas e se matou. E talvez esse era o motivo para o qual ele estava enlouquecendo. Claro que alguns mistérios sobre ele também pairava, como ele tinha uma carta igual a que Maura recebeu e tinha até a mesma mensagem. E suas visões só pioravam, como viu Nina, uma de suas filhas, pegar fogo bem na sua frente, vendo também toda a sua casa queimada na sequência, e o que apareceu na frente dele foi aquele inseto que o fez sair em um compartimento dentro do navio, embaixo da sua cama, com o símbolo do triângulo na porta, o mesmo que Maura encontrou tatuado no pescoço do menino, que pediu para ficar em silêncio, símbolo esse que aparecia em todos os lugares, como por exemplo nos brincos de Clemence, que mostrou inquieta ao conhecer Jerome, que ficou com a impressão de que conhecia ele de algum momento, se mostrando bem nervosa na frente dele. O lance que Jerome foi descoberto como clandestino por estar usando o uniforme de um oficial. E mesmo saindo na porrada com os oficiais da tripulação, Franz colocou Jerome para dormir. E em falar em quem se passa por quem não é de verdade, o padre Ramiro não era padre e nem irmão de Engel. Era apenas um criado português tentando escapar da Europa. E os dois não se passavam de um casal cheios de arrependimentos. Mas o que intrigava era o tal Daniel e o seu inseto, que através dele atraiu a pequena Eida, irmã de Klesder e Tove. E quando ela subiu e se encontrou com Daniel, a única coisa é que ele disse que sentia muito, e algo aconteceu com a garota. Já o capitão tomou uma decisão polêmica sobre o Prometheus, decidiu dar a volta e rebocar o navio até a Europa, já que estava mais perto da Europa do que dos Estados Unidos. E nem mesmo todos não gostando dessa decisão, iria rebocar do mesmo jeito. E falando com Maura, para ele a empresa estava escondendo alguma coisa sobre o navio, pois qual o motivo daquela mensagem que queria que afundassem ele. E também mostrou a ela a carta que recebeu, igual a que ela tinha, contando que alguém queria que ele encontrasse aquele navio. Bom, mas nesse momento Maura também disse para ele que não podia voltar, só que ele já tinha tomado a sua decisão e começou a rebocar o navio. E até a sua tripulação já estava começando a ficar contra ele. E então mais 2 mistérios apareceram no final deste segundo episódio. Primeiro, que um telégrafo chegou, ao invés de códigos Morses eram triângulos, e foi Sebastian, o imediato do capitão, que recebeu a mensagem. E esse Daniel tinha uma foto de Maura. O porquê ainda não sabemos, né? Mas o episódio termina com o capitão descobrindo da morte de Eida, para deixar ele ainda mais confuso se estava tomando a decisão certa ou não. O problema desse reboque aí é que uma neblina se aproximava, e o médico oficial do navio, segundo o seu diagnóstico, a garota tinha morrido de morte natural. Mas o jeito que ele tratou o caso parecia não estar muito interessado, sabe? E se mostrou elitista pra caramba. Pra ele era só o processo natural da sobrevivência do mais apto.
e para piorar, o nevoeiro comprometeu a visibilidade do Kerberos completamente, sendo impossível a navegação. E para Maura acreditar que o capitão não estava louco, ao falar sobre a fita que ele achou da sua filha no Prometheus, mostrou a ela o compartimento com o triângulo na porta embaixo da sua cama. E o plano deles era junto irem até o Prometheus, procurarem o diário de bordo. Enquanto isso, a cafetina Virginia descobriu que sua ave rara era virgem e provavelmente tomou o lugar de outra garota. Mas isso era até bom, sabe? Enxergou nela uma grande oportunidade de lucro. Já o capitão seguiu junto com Maura em seu bote até o Prometheus, mas não basta já os mistérios que já temos, mais um apareceu. O seu imediato Sebastian, assim que ele embarcou em direção ao Prometheus, por uma caixa digitou os comandos que tinha recebido pelo telégrafo, e o que isso significa também ainda não sabemos. Já Ling Li discutiu com sua mãe pelo que aconteceu, e ela também não queria que ela se tornasse uma mulher igual a ela, que vendia o seu corpo. Fugindo do seu quarto e se escondendo em algum lugar perto da proa do navio, e dentro de uma caixa teve um flashback de como ela tomou o lugar de outra garota. Acabou envenenando ela, onde queria apenas que ela dormisse. E nesse desespero aí não conseguia sair da caixa e foi encontrada por Oleg, que deu a ela um casaco e mostrou um lugar onde ela podia se esconder. E para Tove foi um choque quando descobriu que sua irmã estava morta, e com ela nos seus braços foi uma baita comoção com a terceira classe. Maura e Larsen chegaram ao Prometheus e não acharam nenhum diário de bordo. E Larsen encontrou o mesmo painel que media a quantidade de vapor para enviar até a cabine do capitão, mas segundo ele, nunca funcionou. E aí, enquanto isso, o garoto misterioso recebia a visita de Daniel e seu inseto. E sim, eles se conheciam, perguntando a ele se ele tinha achado o que procurava, mas parece que não achou nada. E uma coisa que temos bastante nessa série são dúvidas e poucas respostas. E o nevoeiro revelou como Ling Li matou sem querer a garota que estava a caminho da Europa, e depois do pesadelo, revelou a Oleg que ela não se passava de uma fraude, e estava vestindo uma roupa que nem era dela. E Franz e um dos outros oficiais do Kerberos achou mais corpos iguais ao de Ada, já tocando o alarme para alertar os outros. E Mauro acreditava que talvez tinham queimado os corpos nas fornalhas do navio, e foi nessa que o capitão encontrou algo que acabou escondendo de Mauro: a lista de passageiros, já mentindo para ela sobre isso. Já Ling Li voltou ao seu quarto e estava disposta a seguir o seu destino, onde Virginia recebeu uma boa grana de Lucien pela sua ave rara, mas pelo que parece ele não queria além do que companhia, e também poder desabafar, e sofria de convulsões constantemente, mas isso parece que era algo que ele controlava com alguns remédios. A Franz, que não acreditava em nada que vinha do capitão, e agora com mais corpos aparecendo, sem sangue e sem marca de violência, acreditava de alguma forma que o que tinha matado aquelas pessoas tinha vindo do Prometheus e agora estava no Kerberos, e decidiu agir por conta própria, armando um motim na terceira classe para tomar o navio e colocar ele de volta à rota. E o único que não queria participar era Oleg, mas não teve jeito. Franz não deixou e ficou preso junto com Jerome. E outra revelação que tivemos, que Ramiro matou o padre e tomou o lugar dele. Tudo por causa de Engel, que não conseguia se controlar. E agora iria avisar o capitão sobre o motim. E bom, o motivo pelo qual o capitão não avisou Maura sobre o que ele achou foi porque nessa lista de passageiros tinha o nome dela, de Maura Franklin. E a pergunta que fica, como assim? Ela poderia estar no navio que desapareceu e agora estava no Kerberos. Sei lá! Bom, o motim estava rolando, né? E as reivindicações era para o capitão virar o navio de volta para Nova York. Mas se não terminar o episódio com um mistério, não é 1899, né? Então Daniel tinha um objeto que, movendo as peças, ligava o painel que media a pressão do vapor. Mas claramente não era para isso que estava lá. E depois de mover todas as peças, acreditem, meus amigos, o navio Kerberos, junto com a neblina, desapareceu. Um ponto interessante dessa série é que cada episódio conta um pouco dos personagens e seu passado. Como Jerome, que conhecia Lucien, eram soldados da mesma divisão, e o plano de Lucien era aproveitar que o tenente morreu, usar as roupas dele e ir para o próximo posto de combate. Assim, Lucien seria um tenente ferido e Jerome um herói de guerra que salvou o seu superior. Mas ele achava aquilo errado e tentou convencer Lucien que não era o certo. Mas aí apareceu o caráter de Lucien, né? E colocou o pobre Jerome para dormir.
dormir, acordando desse pesadelo onde estava preso com o capitão, Ramiro e Oleg. E Franz, agora no comando, obrigou Oleg e Jerome a jogar os corpos mortos de forma misteriosa no mar. Bom, todos deveriam ficar em suas cabines, e no comando a dúvida era para onde o Prometheus foi parar, mas agora de alguma forma estavam no mesmo lugar há 3 dias atrás e as bússolas voltaram a funcionar. Então Franz, agora que se achava o capitão, pediu para aquecer os motores a todo vapor para seguir o destino a Nova York. Mas na pressão que estava sentindo, o imediato jogou a culpa das mortes misteriosas no garoto, e Tove e seu pai acharam aquilo errado, mas nada podiam fazer. Enquanto isso, o padre ajudou o capitão a se soltar, mas ainda tinham que achar um meio de escapar, né? Então a forma foi pelo tubo de ar, a única forma que encontraram para sair daquela sala. E os outros que acreditavam que o menino era a culpa disso tudo entraram no quarto de Maura, só que o menino não estava lá. Bom, na verdade, depois que saíram, ele estava no mesmo compartimento embaixo da cama escondido, e o culpado dessa bagunça toda aí, o tal do Daniel, andando pela sala de máquinas, indo até o painel que fez o navio desaparecer, novamente ativando o seu dispositivo. E Jerome deu um jeitinho de escapar, entrando no quarto de Clemence, que por ironia agora o ajudaria a tentar salvar o capitão. Mas ninguém tirava a ideia de que o motivo pelo qual as pessoas estarem morrendo e o navio perdido era o garoto, e o caos tinha se espalhado pelos quartos, mas em resumo, ainda não encontraram o menino, e estava esse tempo todo no quarto de Maura, que mostrou a ela as habilidades do seu inseto abridor de porta. E Maura fazendo a pergunta pro garoto que todo mundo quer saber: como você fez isso? Não sei. O lance é que o grupo do capitão foi formado com Ramiro, Jerome e Clemence, e quando foram fugir nos botes, Maura e o menino. O único que viu para onde eles estavam indo foi Clester. Então nisso foram encurralados por Franz, o novo capitão, né? E os outros da tripulação armados. Mas era só eles entregarem o garoto que estava tudo certo. Mas nessa confusão aí, Francis acabou atirando em Jerome, e ele teve de novo o mesmo pesadelo sobre a guerra e o seu ex-amigo Lucien. Mas quando retomou a consciência, foi apenas um tiro no braço. E Jerome se mostrou até agora o personagem mais casca-grossa. Então, com o martelo, novamente soltou os prisioneiros. Enquanto isso, os amotinados já queriam jogar o garoto no mar. E nessa, o pau fechou ali na proa. E enquanto a pancadaria comia solta, Iben, a mãe de Clester, jogou o garoto na água. Mas aí que o negócio se complicou, porque agora no Kerberos tinha 2 clãs. Os amotinados contra o capitão e os da resistência. E como já sabemos, né, sem mistério no final do episódio, não é 1989, o capitão queria saber de Maura o porquê o nome dela estava na lista de passageiros do Prometheus, já acreditando que ela não era quem dizia que era. Claro que ela não soube explicar muito bem, só que neste momento, do balcão do bar, uma luz se acendeu. E adivinhe só, dentro dele estava o garoto. A primeira coisa que ele fez foi dar um abraço em Maura, e pelo que parece, ele gosta e confia nela. Agora, porque ele saiu de um balcão depois que jogaram ele no mar, talvez saberemos no próximo vídeo do canal. E eu deixo aqui a lista de perguntas a serem respondidas nos próximos 4 episódios. Por que o Prometheus desapareceu e não tinha ninguém? Quem é Daniel e por que ele tem um dispositivo estranho e poderoso? Quem é o garoto e por que ele carrega uma pirâmide? O que é o inseto abridor de portas e tudo mais? Qual é do símbolo em triângulo com um risco no meio? E por fim, por que Maura parece estar ligada tanto com Daniel, tanto com o garoto? Claro que essas foram só algumas das questões a serem respondidas nos próximos vídeos. Então espero vocês lá. Bom galera, este foi o Solucionando Filmes. Até o próximo vídeo, valeu, é nóis. Fui!